O segredo do sucesso de qualquer receita de bolo na air fry está no tempo e temperatura para assar corretamente. Assim como acontece no micro-ondas, o tempo pode variar de acordo com a receita, potência da air fry, forma utilizada e do preparo. Para te ajudar a sanar todas essas dúvidas, eu montei uma série de dicas incríveis para você acertar de primeira na sua receita e fazer maravilhosos bolos na sua air fry. E fique aqui comigo até o final, porque eu vou revelar 6 ideias de bolo na air fry para não correr o risco de fazer sujeira na sua cozinha. Vamos conferir? Eu sou a Aline Araújo e você está no canal Bolos para Vender. Qual o tempo e temperatura para assar bolo na air fryer? Quando você prepara um bolo no forno comum, o tempo é o mesmo para a receita de bolo de fubá e bolo de cenoura? Ou seja, deixando as duas receitas pelo mesmo tempo e no mesmo forno, o resultado será o mesmo? Basicamente, você terá um bolo de fubá extremamente macio e saboroso, mas por outro lado, o de cenoura corre o risco de bantumar, não é verdade? Isso acontece porque a receita com cenoura é mais pesada e exige, obviamente, mais tempo de forno. Com isso, quando falamos em air fry, por exemplo, essa diferença de tempo é ainda mais evidente e precisa ser controlada melhor. Mas vamos ao que interessa. Para uma receita mais simples, com poucos ingredientes e até mesmo um bolo de massa pronta, o tempo médio fica entre 25 e 30 minutos, a uma temperatura de aproximadamente 200 graus. Lembrando que deve estar completamente pré-aquecido. Agora, se o preparo for para massas pesadas, como bolo de fubá cremoso, bolo de cenoura, bolo de queijo, entre outros, as coisas mudam. Logo, o tempo de preparo pode chegar ou até mesmo passar de 45 a 50 minutos a uma temperatura entre 180 e 200 graus. Como pude perceber, a temperatura e o tempo variam bastante, pois as receitas são únicas, além de que cada air fry possui capacidade e potência diferentes. E pode colocar forma de bolo na air fry? Isso vai depender bastante do formato que você quer o bolo. Basicamente, toda air fry já vem com um cesto próprio para acomodar os alimentos. Nesse caso, você pode despejar sua mistura para o bolo diretamente nessa cestinha. Contudo, caso realmente prefira o bolo no formato tradicional, como quando feito na forma com furo no meio, você pode sim colocar sua forma de alumínio na air fry. Por ter um funcionamento muito similar ao forno convencional, basicamente toda a forma que vai no forno a gás, por exemplo, pode ser levada na air fry. Só que nessa etapa você precisa se atentar a alguns pontos muito importantes. O tamanho da forma deve ser totalmente compatível. A forma não pode ficar sobressalente, pois influencia no funcionamento. E certifique-se de que o equipamento esteja fechado e travado corretamente. Se for preciso, utilize papel alumínio para agilizar o processo. E uma dica extra: independentemente de escolher a forma tradicional ou optar pelo cesto original da air fryer, é fundamental untar bem a forma. Afinal, o método de cozimento muda, mas o processo de cozimento em si é o mesmo que no forno a gás ou elétrico. E quais outras formas podem ser utilizadas na air fryer? E se por acaso eu não tiver uma forma de alumínio, quer dizer que minha receita está perdida? Bom, de forma alguma. Você ainda tem outras opções que podem resolver esse contratempo. Confira quais são: formas de silicone, recipientes de porcelana que suportem altas temperaturas, refratários de vidro temperado com selo forneável e formas forneáveis de papel. Além disso, caso sua air fry tenha espaço suficiente, até mesmo panelas de barro e ferro podem ser utilizadas. E como fazer bolo na air fry com papel manteiga? Essa é uma dúvida da maioria das pessoas. Será que pode mesmo colocar papel manteiga na air fry?
Será que não pode acabar pegando fogo por se tratar de papel? Como fazer isso da forma correta? Bom, o primeiro passo é entender que a air fry não tem nada a ver com forno micro-ondas, pois são tecnologias diferentes. Se por um lado o micro-ondas emite de fato ondas, por outro lado a tecnologia da fritadeira elétrica é totalmente a partir do processo chamado convecção. Por sua vez, se trata do fluxo de ar quente, chegando a temperaturas altíssimas, assim como no forno comum. Portanto, materiais como o papel manteiga podem ser complementares à receita, especialmente aquelas que pedem seu uso. O ponto de atenção mesmo está em cobrir certinho a forma, de modo a evitar que sobre material. Caso contrário, você pode acabar atrapalhando o fluxo de passagem de ar quente, impedindo o crescimento ou cozimento ideal. E o papel alumínio também pode ir na air fryer? Sim, o processo é o mesmo e ajuda muito a agilizar o cozimento, principalmente quando falamos em massas mais pesadas. Porém, atenção para que esse material cubra toda a borda da forma, sem deixar sobrar. Isso traz mais segurança ao uso. Esse é o momento de conhecer alguns sabores de bolos que ficam surpreendentes em qualquer fritadeira elétrica. Afinal de contas, precisamos utilizar a tecnologia ao nosso favor para facilitar o dia a dia. Concorda comigo? Então confira agora 6 ideias de bolo na air fry para correr da sujeira na cozinha. Bolo de chocolate meio amargo, receita cremosa de bolo de fubá com queijo, opção macia de bolo de milho, receita fácil de bolo formigueiro, praticidade com bolo de laranja e bolo de banana invertido na air fryer. Toda receita que imaginar é possível fazer na air fry. E agora que você já sabe mais sobre o tempo e temperatura para assar, o que está esperando para fazer deliciosas receitas rápidas? Espero muito que tenha gostado das dicas. Aproveite e compartilhe o vídeo para ajudar mais pessoas. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo.